Olá, meu nome é Irenildo Silva, sou militar aposentado, tenho uma família maravilhosa, sou casado com a Iris Silva e logo mais você vai saber da minha história. Olá, como eu falei agora há pouco, meu nome é Irenildo Silva, eu me converti na adolescência, logo, fui impactado por Jesus na adolescência e a partir daí muita coisa boa aconteceu na minha vida, A partir daí eu pude me casar, ter a minha família, Sou casado com a Iris Silva e a partir daí Jesus foi fazendo uma transformação muito grande na minha vida em todas as áreas, na área da família e também na área profissional. Logo eu consegui prestar um concurso, passei nesse concurso do Exército e entrei para o Exército bem novo, E comecei ali caminhando, fazendo a carreira militar, com muito sucesso, graças a Deus, mas eu sempre percebi que no meu coração queimava o chamado por missões, Todas as vezes que eu tinha algum tipo de relacionamento, assim, na igreja, algum tipo quando eu ia para alguma reunião, quando eu me relacionava com alguns irmãos, eu fui sendo impactado, assim, pela minha liderança em relação a missões, Sempre o chamado foi ficando cada vez mais forte em relação à missão, trabalhar para Jesus, A gente dar a nossa vida para Deus. E aí aquilo foi impactando muito a minha vida, ao ponto de chegar uma fase da minha vida que eu fiz uma aliança com Deus. Então, qual foi a aliança que eu fiz? Que quando eu fosse para a reserva, eu daria toda a minha vida, todo o meu tempo para Jesus, ia trabalhar por tempo integral. Essa era o meu chamado, E a partir daí, quando eu comecei a fazer, quando eu fiz essa aliança com Deus, cada vez mais eu tive essa convicção, E aí o tempo foi passando, E aí chegou o tempo, graças a Deus, de ir para a reserva, de entrar para a reserva, Então, quando eu entrei para a reserva, eu já estava decidido muito bem o que eu queria, eu já sabia o que eu queria, já tinha, toda a minha família já sabia, já estava sabendo qual eram as minhas intenções a partir dali, e foi aí que eu comecei a me dedicar mais em relação a missões, Chegou uma época da minha vida que eu recebi um convite para ajudar na implantação da igreja de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na equipe do pastor Gildo. E foi aí que nós fomos para lá, e aí sim, aí eu percebi que literalmente eu estava sendo enviado, Estava já cumprindo aquela situação que eu tinha falado para Deus, quando eu fosse para a reserva eu ia trabalhar com missões. E aí fiquei lá por um tempo, Ficamos lá mais ou menos uns 2 anos e meio, trabalhando diretamente em missões, trabalhando com cela, aconselhando casais, ajudando na igreja, Nós ficamos todo esse tempo lá e estávamos assim, decidido que nós íamos continuar nessa jornada, de trabalhar, mas a Bíblia fala que o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E aí veio esse período de pandemia, foi um período muito difícil para todo mundo, e nesse período de pandemia eu perdi o meu pai, e por causa dessa situação eu tive que voltar para Santarém para cuidar de algumas coisas dele, e aí voltando para Santarém, da mesma forma, sempre envolvido no reino de Deus, sempre envolvido com as células, sempre envolvido com o discipulado. A gente continuou trabalhando, nós só continuamos o trabalho que estávamos fazendo em Campo Grande, continuamos a fazer aqui, que era um trabalho que a gente já fazia, que era trabalhar com célula, Então, assim, foi muito bom isso, porque desde então a gente continua fazendo esse trabalho, trabalhando em missões. E eu vejo hoje a grandeza de Deus, assim, como que Deus coloca algo no nosso coração e aquilo vai cada dia mais crescendo e você vai desenvolvendo esse chamado, que é em relação a chamado de missões, no meu caso. Então, assim, hoje eu estou muito feliz, assim, com tudo que Deus tem feito na minha vida, na minha trajetória, desde quando converti na adolescência até agora. Tive muitos erros, sim, como todo mundo, mas nunca me esqueci do chamado que Deus sempre teve na minha vida.
chamado claro de ganhar alma para Jesus, de ser realmente uma referência de Deus aqui na terra, de deixar Deus entrar na nossa vida e fazer as transformações necessárias ao ponto da gente impactar não só as pessoas de fora, mas principalmente as pessoas de dentro, né? Então, como eu falei, para a glória de Jesus, eu tenho uma família maravilhosa, né? Quando eu me casei com a Iris, uma mulher de Deus, a gente desenvolveu uma família, temos 2 filhas, né? A Késia e a Camila, que também já são casadas, mas hoje eu posso ver que todos os ensinamentos que nós recebemos sobre você criar os seus filhos no caminho do Senhor, a gente tem o privilégio hoje de ter todos os nossos filhos, toda a nossa família caminhando com Jesus, envolvido no ministério, envolvido na obra de Deus. Isso para a gente não tem maior valor, né? De ver os nossos filhos caminhando dentro daquilo que Deus tem chamado para eles. Então, assim, eu fiquei muito feliz com tudo que Deus tem feito, valeu muito a pena, né? Desde quando eu me converti, a gente não tinha muita certeza do futuro, mas a gente sabia que com Deus a gente estava seguro, que Deus é maior, Ele vai na frente, Ele vai abrindo as portas, e Deus foi fazendo as coisas. Hoje eu sou muito grato a Deus com tudo que Deus já fez na minha vida, na área de transformação, transformando a cada dia. Eu sei que muita coisa, a obra que Deus começou na minha vida, eu sei que Deus ainda vai completar, mas eu já estou muito feliz com tudo que Deus fez até agora, né? Só pelo privilégio de estarmos envolvidos no reino de Deus. E eu assim queria deixar um recado para você. Você que entende que você tem um chamado de Deus, não desista. Por mais que você esteja passando por algum momento difícil, as estações elas vêm, a tempestade vem, mas não desista daquilo que Deus tem falado no seu coração. Porque eu creio que Deus quer fazer uma obra não somente em você, mas através de você. Então confie nesse chamado que Deus tem. Se Deus chamou, mesmo que você se veja como alguém que não tem essa capacidade, você não precisa se preocupar, porque Deus é quem te capacita. Deus, Ele capacita você e vai usar você onde você estiver. Lá no seu trabalho, Deus pode usar você. Lá na sua casa, Deus pode usar você. Aonde você estiver, você pode transmitir a glória de Deus, transmitir a presença de Deus que já está em você. Eu quero encorajar você a ser intencional nisso, a receber os ensinamentos que vêm de Deus para a sua vida e colocar em prática. Se você tem uma família, ensine a sua família a caminhar nos caminhos do Senhor. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Vale a pena. Quando as nossas filhas nasceram, eu não sabia muito como ia ser, mas eu sabia que eu tinha uma missão junto com a minha esposa, que era de ensinar os nossos filhos no caminho. Então, a partir daí, tudo que a gente ia fazer na igreja, nossas filhas estavam juntas, elas estavam aprendendo. E sabe o que aconteceu? Hoje, elas já estão grandes, já têm a família delas, e aconteceu aquilo que a palavra de Deus diz, elas não se desviaram do caminho e nem vão desviar. E para a glória de Jesus, hoje eu já tenho netos, né? 2 netinhas, que também já estão sendo ensinadas no caminho do Senhor. Então eu quero encorajar você a acreditar no chamado que Deus tem para a sua vida, porque Deus, Ele é que faz a obra, Ele opera em nós, né? A partir do momento que você abre o seu coração, lembra do versículo? Estou à porta e bato. Quando você abriu a porta do seu coração, Jesus entrou na sua casa, acabou. A partir dali, Ele vai dando direções para você. E quando você vai respondendo essas direções que Deus vai dando para você, o milagre vai acontecendo. É uma caminhada. A nossa fé é uma caminhada. Andar com Jesus é uma caminhada. Você não começa hoje e amanhã você está perfeito. Não, é uma caminhada. A Bíblia diz que a obra do Senhor ela vai se aperfeiçoando em nós, como a luz, né? Cada dia vai sendo dia até se formar o dia perfeito na nossa vida. Então nós estamos nessa trajetória, caminhando, nós sabemos que, falando espiritualmente, nós temos um destino, que é o céu, mas enquanto estivermos aqui na terra, nós vamos carregar a glória de Deus, nós vamos receber ensinamentos do Senhor, esse ensinamento vem para mudar a nossa vida, e à medida que vai mudando a nossa vida, vai transformando também a vida daqueles que estão ao nosso redor. Então eu quero encorajar você a permanecer no caminho do Senhor, a ser fiel, a permanecer, e mesmo que aconteçam algumas situações, eu quero dizer para você, levanta e anda. Levante e ande, porque Deus ainda tem grandes coisas para fazer na sua vida. Então é isso, essa é a minha história.